Olá, eu sou a Keila Cardoso, de São Paulo, da Catedral de Perus. Eu estou participando do projeto das Primícias em busca da sabedoria. E no devocional de hoje, eu vou comentar sobre o capítulo 29 do livro de Provérbios. Pensando com os meus botões, eu separei 3 versículos desse capítulo e eu gostaria de ler. É o versículo 11 que diz assim: Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O versículo 20: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. E no versículo 23: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Esses 3 versículos que eu separei, que me chamaram muita atenção no capítulo, eles falam claramente de o que acontece quando a pessoa não pensa no que fala, não é sábia, ela age conforme as suas emoções. E o que acontece quando a pessoa sábia guarda suas emoções ou age conforme a vontade de Deus, ou age com sabedoria. A pessoa com sabedoria, o capítulo inteiro todo descreve que para ela haverá honra, para ela haverá paz, para ela haverá alegria. E a pessoa que não age com sabedoria, ou seja, age conforme o que lhe vem à cabeça, para essa pessoa haverá guerra, para essa pessoa haverá destruição, para essa pessoa sempre haverá ira, sempre haverá contenda, só coisa ruim. E a sabedoria, nós sabemos que é a vontade de Deus. Quando a gente age com sabedoria, quer dizer que a gente está deixando as nossas vontades de lado e agindo conforme aquilo que Deus quer para a nossa vida. E a gente busca a sabedoria sempre se dedicando mais a Deus, conhecendo da tua palavra, conhecendo da tua vontade. A tua vontade a gente conhece a vontade de Deus quando a gente se dedica a Ele. Ora a Deus pedindo esclarecimento, lê a Bíblia, ou ouve hinos, e assim a gente sabe, começa a compreender, a entender como é que é a sabedoria de Deus. E eu gostaria de contar rapidamente um testemunho onde, quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei dele. Eu me lembrei muito dele porque eu vivi uma situação em que a minha vontade era agir conforme o que eu queria. Porém, por um simples ato de tentar pensar na vontade de Deus, mudou toda a minha história. Se eu tivesse agido da forma em que eu pretendia, com certeza haveria para mim, assim como diz o versículo, haveria destruição, haveria ruína, haveria tristeza, haveria guerra, haveria desprezo. Mas graças a Deus, Deus me livrou. E eu quero contar esse testemunho para vocês, porque a diferença em tudo foi um momento em que eu parei um pouco, foi questão de segundos, de pensar em mim e pensei no que Deus queria que eu fizesse. Isso para mim é um exemplo de sabedoria. Meu testemunho é assim: eu estava no serviço, eu estava trabalhando e eu fui até uma pessoa para resolver uma questão de trabalho. Eu fui até ela porque eu precisava obter informações e juntos a gente resolver uma questão. Em determinada parte da nossa conversa, a pessoa não gostou do que eu falei ou de como eu falei, a pessoa não me entendeu e ficou muito nervosa e me agrediu verbalmente. E eu nunca tinha passado por isso antes, e naquele momento que a pessoa falou várias coisas ruins para mim, eu tomei um susto tão grande que eu comecei a chorar. Eu encerrei a conversa com a pessoa e saí da sala, chorando. Fui para minha sala, sentei na minha sala,
E em silêncio, chorei, 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 chorei. E eu comecei ali chorando, no meio da minha tristeza, do nervosismo que eu estava enfrentando, eu comecei a pensar no que eu ia fazer para que aquela pessoa fosse castigada por ter feito aquilo comigo, para que aquela pessoa pudesse sim, não é que sentir, mas que houvesse para ela uma consequência pelo ato dela. Então, os meus pensamentos eram: eu vou os meus chefes, eu vou até os meus superiores, eu vou tratar a agressão que eu sofri no serviço e eu vou falar, porque se eu contar, talvez ele leve bronca por ter feito aquilo comigo. Talvez não. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia causar uma maior briga, que os meus chefes iriam me defender, que aquela outra pessoa iria ter ali a justiça pela atitude dela. Eu pensei tudo isso, comecei a formular as ideias. Enquanto eu estava formulando, ainda com muita raiva, com o corpo todo tremendo, o meu chefe passou na minha frente. E na hora eu pensei: vou chamar ele agora e vai ser agora que eu vou contar tudo. E o meu chefe estava na minha frente, porque ele estava conversando com outra pessoa. E eu ali, firme e forte, determinada a falar aquilo que eu tinha imaginado. Só que então eu dei uma respirada e naquele momento me veio na cabeça uma pergunta: e o que Deus faria nessa situação? Eu não sei explicar por que veio isso, mas veio. Então eu fiquei meio assim, meia parada, assim, pensando: mas por que tá vindo isso na minha mente? E veio: porque o que Deus faria nessa situação? Aí eu respirei e perguntei para mim mesma: não, se fosse Deus, como ele agiria? E nesse momento em que a Keila brava saiu e entrou a Keila que estava pensando no que o Deus dela faria, houve calma. Instantaneamente eu fiquei calma e começou a vir na minha lembrança o que Deus é. Ele é amor, ele é paz, ele é compreensão, ele é perdão. E enquanto eu pensava isso, aquela paz foi tomando conta de mim e eu fiquei calma e pensei na hora: eu vou pedir perdão para ele, para a pessoa que havia me magoado. Eu levantei da minha cadeira e eu fui até a pessoa. E ainda chorando, porque eu ainda estava um pouco nervosa, e chorando eu pedi perdão. Talvez eu não tivesse errado. Talvez não fosse culpa minha. Talvez, porque eu não sei de todas as coisas. Mas eu sei de uma coisa: o ato de ter perdido o perdão para ele cessou ali toda a raiva e toda a ira que estava no meu coração. Cessou. Eu pedi perdão, ele aceitou, ele me chamou, ele explicou todo o serviço para mim, ele me ensinou muitas coisas. Eu fiquei mais de 1 hora com a pessoa aprendendo sobre a minha área profissional. Ele me ensinou tudo, ele me agradeceu. E depois, quando o nosso serviço teve que ser executado, nós fizemos, saiu perfeito e ele me agradeceu mais uma vez. Ele me ligou para me agradecer e para me dar informações, coisas que não era preciso, não era necessário. Ele estava em um nível mais alto que eu, comparando assim de cargo, eu estava bem abaixo dele, e mesmo assim ele me ligou para me informar sobre o serviço. E dali em diante nós permanecemos com a relacionamento de trabalho muito abençoada. E Deus quando eu estava lendo o texto, Deus me fez lembrar disso, porque é um testemunho
em que eu deixei de lado a minha ira, a minha vontade, a minha raiva e deixei que o Espírito Santo tomasse conta da situação. Foi por pouco tempo, foi por questões de segundo. Eu só precisei respirar. E então veio em minha mente o que Deus queria que eu fizesse naquela situação. E sabedoria, eu creio que é isso. Eu creio não, eu tenho certeza que é. É quando a gente deixa a nossa vontade explosiva de raiva, ou mesmo se não for de raiva, mas a nossa vontade de lado e pergunta para Deus o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu haja. Sabedoria é isso, é a gente agir conforme a vontade de Deus. E agir conforme a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, requer que a gente nos aproximemos dele, conversemos com ele, que a gente conheça a palavra dele. Então, para mim, lendo esse capítulo, me trouxe tudo isso à mente, conhecer ele, ter sabedoria, estar próximo dele, porque quando a gente precisar, sempre que a gente precisar, ele vai nos dar as respostas, ele vai nos ajudar e ele vai nos seguir, nos colocar em um caminho de excelência. Por mais que na hora não aparecia, por mais que na hora para mim fosse uma humilhação me levantar e pedir perdão para uma pessoa que havia me magoado, se for humilhação, tudo bem, mas o importante é que no final da minha história teve honra. Deus me honrou por aquele ato. Então é isso que eu quero deixar no devocional de hoje. É a sabedoria, a gente ouvir a Deus, ouvir a vontade dele. E nesses 3 versículos que eu li, ele mostra quando a pessoa ela só se importa com a sua opinião, ela fica expondo não, só fala das suas vontades, só faz aquilo que lhe vem à cabeça, o final dela não são coisas boas. Só vem a ira, só tem guerra, só tem desgraça. Mas quando ela deixa que Deus tome direção da situação, quando ela segura suas próprias emoções, seus sentimentos, a resposta sempre é a honra. Deus honra a pessoa em que deixa ele agir na vida. E para o hino em que eu separei para comentar sobre esse versículo, é o hino do Paulo César Baruch, o nome é Dependo de Ti. E eu gosto muito desse hino. E esse hino me veio à mente porque esse hino ele tem as frases que diz para me curar, para me ensinar o caminho em que devo seguir. Ó Senhor, como eu dependo de Ti. Durante o discorrer da letra do hino, ele fala como que ele pede a Deus que Deus conduza os caminhos dele. E a sabedoria, o início da sabedoria é isso, você pedir para Deus que Deus conduza os seus caminhos. E esse hino ele é maravilhoso porque ele fala de 2 coisas, ele fala de uma outra coisa que que eu conte os meus sonhos. Não é dessa forma que está no hino, mas ele quer dizer assim, que eu conte os meus pequenos sonhos, que eu conte os meus grandes sonhos. E sonho tem a ver com o íntimo, porque a gente só conta os nossos sonhos para a pessoa que é muito íntima da gente. E quando você fala para Deus, quando você chama a Deus para uma aproximação a ponto de você dizer os seus sonhos, as suas vontades, você está fazendo dele a pessoa mais íntima. E isso é outra coisa que eu gosto muito desse hino. Então medite no versículo de Provérbios, no capítulo 29, nas belas palavras que ele descreve aqui sobre a sabedoria, sobre a justiça, sobre todas as coisas boas que ocorrerão na nossa vida quando a gente é sábio, quando a gente procura agir conforme a vontade de Deus. E ouça o hino. Esse hino é maravilhoso, ele vai falar com certeza no seu coração e ele fala para Deus conduzir o nosso caminho, o que é maravilhoso, o que tem tudo a ver.
você está pedindo para Deus quando você pede para Ele conduzir o seu caminho. Você também está pedindo a sabedoria para Ele te ensinar, para Ele te guiar. E é isso que eu gostaria de dizer nesse devocional. Que Deus abençoe a cada um, que vocês possam ser edificados com esta palavra. E agradecer por ser convidada para participar desse projeto. Que Deus abençoe e que venha muitas outras oportunidades de podermos conversar. Fica com Deus a todos. Tenham um ótimo dia na presença de Deus.